Lançado em 1939, O Mágico de Oz é sem sombra de dúvidas um dos maiores clássicos do cinema e um dos filmes mais reconhecíveis de todos os tempos. O icônico Tornado, Sapatos de Rubi, A Bruxa Verde, O Espantalho, o Leão e o Homem de Lata são signos do cinema. Um verdadeiro tesouro da sétima arte que atravessa gerações e permanece eterno. Hoje vamos explorar a história, os acontecimentos e viver mais uma vez a famosa aventura de Dorothy no País de Oz. Prepare-se para abrir as portas da imaginação e caminhar passo a passo pela estrada de tijolos amarelos rumo a um dos clássicos mais inesquecíveis da história. E meus amigos, olha eu aqui trazendo o Mágico de Oz mais uma vez nesse canal. Na verdade assim, faz acho que mais de 3 anos que eu não trago nada do Mágico de Oz aqui, o clássico em si. E foi um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme que eu trouxe num Assiste Comigo aqui. Só que ele acontecia de uma outra forma, ele tinha a pegada um pouco mais lenta, não explorava tanto todos os detalhes, enfim. Eu senti que era o momento de eu fazer um remake desse vídeo, até porque eu vou comentar com vocês que o filme foi relançado agora em 17K, completamente remasterizado e com novos momentos de CGI e uma imersão 100% lá na esfera de Las Vegas, tá? Uma coisa espetacular. Aí, aproveitando o gancho do que tá acontecendo, eu pensei, vou trazer novamente o Mágico de Oz, agora nesse novo formato do Assiste Comigo no canal, e comentar, além da história, todas as teorias e os bastidores do filme, que é completamente assustador e é talvez a parte que mais instigue as pessoas a saberem sobre o Mágico de Oz, né? Porque os bastidores de como esse filme aconteceu é terrível. Assim, ele nunca deixou e eu acho que nunca vai deixar de ser um clássico eterno. Então, sem mais delongas, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje vamos caminhar mais uma vez pela estrada de tijolos amarelos e explorar cada cantinho do País de Oz. Hoje é o Mágico de Oz. Bora conhecer essa pérola? E antes de começar, é interessante falar que o Mágico de Oz, galera, é inspirado num livro de um autor chamado L. Frank Baum, o qual escreveu um monte de livros, ou seja, as histórias que se passam em Oz acontecem diversas vezes, com a Dorothy acontece também algumas vezes, mas a mais famosa delas acabou sendo essa porque essa foi adaptada para o cinema em 1939. Inclusive, alguns signos muito famosos da história, na verdade, nem estão na versão original. Por exemplo, os sapatos de rubi, na versão original eles são prata. No filme eles são rubi simplesmente porque os produtores exploraram o Technicolor, que eram os filmes coloridos. Naquela época ainda não era comum que se fizessem filmes desse tipo. Então quando decidiram que o Mágico de Oz seria colorido, para contrastar com a estrada de tijolos amarelos, decidiram que o sapato da Dorothy deveria ser vermelho. O que aconteceu foi que o vermelho se oficializou para além do livro. Ou seja, hoje, se falamos do sapato da Dorothy, ele tem que ser de rubi. O prateado praticamente não faz sentido. Apesar de que o Wicked vem aí e em o Wicked ele é prateado. Fora isso, a Bruxa Verde no livro não é verde, ela só é feia e horrorosa, né, como ela é descrita. Ela se tornou verde também por causa do Technicolor. E mais algumas coisinhas foram alteradas, mas a gente comenta enquanto a gente assiste o filme. Vamos entender o que é o Mágico de Oz? Bora lá. E o filme começa mostrando pra gente a nossa protagonista, Dorothy, correndo por uma estrada. Isso porque o Totó acabou de causar problemas com uma senhora muito mal-humorada chamada Senhorita Gaunt. E ela sabe que esses problemas chegarão até aquela fazenda e que provavelmente a Senhorita Gaunt vai pedir o Totó. Uma coisa interessante da gente falar é que o filme, ele começa completamente em tons de sépia. Isso porque a ideia dos produtores foi que quando as pessoas viessem assistir o Mágico de Oz, elas acreditassem que seria novamente mais um filme preto e branco, entre aspas, sem cor como um todo, e fossem impactados pelo momento em que a Dorothy entrasse em Oz. Ali na fazenda a gente conhece os tios da Dorothy. Escuta só o que a senhorita Gaunt fez com o Totó. Calma, Dorothy, nós estamos contando. E logo aqui nesse começo já fica claro pra gente, na verdade, o filme joga pistas pra gente de quem eles serão lá. Por exemplo, o Hank, que se tornará o Espantalho, quando a Dorothy vem falar com ele sobre os perigos do Totó a respeito da senhorita Gaunt, ele fala: Dorothy, você precisa ser mais inteligente. Parece que a sua cabeça é feita de palha. Quando você voltar da cidade, não passa em frente à casa da senhorita Gaunt. E ele parece um pouco mais desastrado. Acontece que ele será
o espantalho, feito de palha, e que buscará por inteligência lá em Oz. Em seguida, o Zack fala pra ela que ela não tem que ter medo da senhorita Gaunt, que da próxima vez que ela vier pra cima da Dorothy, a Dorothy vai pra cima dela também, que ela precisa ter coragem. Acontece que ele será o leão covarde em Oz, então é exatamente o que ele vai pedir pro mágico. Coragem. Só o Hickory, que vai se tornar o Homem de Lata, que não deixa tão explícito o que é que ele vai ser em Oz. A gente espera que ele fale alguma coisa sobre a Dorothy ter coração, sobre ela ter mais bondade ou ser amorosa, mas todo mundo ali é muito amoroso, né? Então ele é o único que não deixa muito claro o que é que ele vai ser. Em seguida, a Dorothy fala pra Tia Em, ela tenta explicar, na verdade, o que é que a senhorita Gaunt disse que vai fazer com o Totó, mas a Tia Em não quer ouvir e pede pra ela ficar num lugar ali que não vai causar problema nenhum pra ninguém. Nada, filha. Você pode nos ajudar hoje ficando num lugar onde não vai arranjar nenhum problema, está bem? E ela começa a se perguntar, nossa, será que existe esse lugar? Será que existe esse lugar onde não tem problema, onde todo tempo é tudo de bom? E ela começa a cantar uma das músicas mais famosas do cinema também, porque esse filme aqui, gente, além dele ser um dos mais famosos da história, ele tem também elementos que se tornaram icônicos e músicas inesquecíveis, mas Somewhere Over the Rainbow é uma, assim, que foi regravada por vários cantores, é muito famosa, a melodia é muito reconhecível. E pra além disso, eu não sei se vocês sabem, mas os produtores queriam tirá-la do filme. Eles achavam que o filme ficava muito lento, que as crianças não iam gostar de logo nesse começo ter ali uma música que ia tirar o ritmo de tudo que estava acontecendo. No entanto, por convencimento da equipe, a música ficou. E bom, o resto é história, né? Como eu disse, tornou-se uma das músicas mais famosas, se não a mais famosa da história do cinema. Depois disso, a senhora Gaunt vem na fazenda do tio Henry e da tia Em pedir a cabeça do cachorro. Isso porque ela é muito poderosa ali na cidade. Ela é dona de metade de todo o município, todo mundo tem medo dela, e ela é assim com o xerife. Acontece que existe uma lei que ela se cobre através dessa lei e diz que eles têm que entregar o cachorro porque ela vai sacrificar o cachorro porque o cachorro mordeu ela. A tia Emma acaba brigando com ela, falando que o cachorro só morde pessoas que não são agradáveis, e ela não tá nem aí. A Dorothy chora, implora pra ela não levar o cachorro, mas não tem jeito. A senhora Gaunt fala que tá do lado da lei e que se eles não entregarem o cachorro, ela vai poder processar os dois e eles vão perder a fazenda vai ser dela também. A Dorothy chama ela de bruxa malvada e adivinha quem ela se tornará lá em Oz? A bruxa má do oeste. Bruxa Verde. Bom, acontece que quando ela tá levando o Totó pula da cesta dela e sai correndo pra fazenda. Graças a Deus, encontra a Dorothy. E aí o que ela faz? Com medo de que alguma coisa pudesse acontecer com o Totó, ela faz a malinha dela e foge dali, pra que nunca mais ninguém encontre nem ela nem o cachorrinho. Enquanto ela tá na estrada, fugindo, uma coisa que me pega muito aqui são os cenários. O Mágico de Oz foi inteiramente gravado dentro de estúdio, então você percebe que todos os cenários foram montadinhos ali. A gente vê que é um estúdio. E esse aspecto do teatro dos Contos de Fadas, vocês sabem que eu amo, né? Esses filmes antigos, todos eles têm essa pegada. O fundo infinito ali é pintado, o céu é pintado, o horizonte é pintado. Eu acho incrível, pra mim dá uma sensação gostosa, assim, de filme gostoso que você põe ali de tardezinha pra poder assistir, sabe? Que eu amo. Acontece que quando ela tá fugindo, ela encontra o professor Marvel, que é um senhor que diz que tem poderes mediúnicos, consegue ver o passado, o presente e o futuro das pessoas, conversa com a Dorothy, fala sobre como é a vida dele, de itinerante, que ele sai, ele anda, ele é nômade, né? Ele conhece o mundo todo. E ela fala, ai, por que a gente não pode ir com você? Aí ele fala, olha, eu não tomo nenhuma decisão sem antes olhar a minha bola de cristal. E aí quando ele vai mostrar a bola de cristal, ele fala que essa bola de cristal ajudou grandes nomes da história, que ela já foi da Cleópatra, inclusive, que preveu a chegada do Júlio César. Ele é bem charlatão, ele fica tentando adivinhar as coisas enquanto ele conversa com a Dorothy, mas é sempre nesse tom de adivinhação mesmo. Mas ela se deixa enganar por ele. Acontece que esse charlatão, que não é mágico, coisa nenhuma, quem ele vai se tornar lá em Oz? Pois é, o grande mágico de Oz, que no final a gente vai descobrir que é um doido que enganou todo mundo. Não sei como. Acontece que entre as previsões fajutas que o mágico faz, ele acaba chegando até a tia Em, descrevendo ela, e a Dorothy vai confirmando as coisas que ele fala, e faz com que a Dorothy se preocupe com a tia Em, porque ele fala que ela pode estar doente, que ela tá com a mão no coração, que ela tá muito triste, isso porque ele percebeu que a Dorothy, na verdade, tá fugindo de casa. Então ele fala tudo isso pra preocupar a garota pra ela voltar e não causar problemas. Porém, quando ela tá voltando, um ciclone se forma, um grande tornado, e isso causa uma confusão completa ali na fazenda.
fazenda. Como eles não conseguem encontrar a Dorothy, eles ficam chamando por ela, mas não encontram. Não tem o que eles fazerem, a não ser se abrigar no porão. Então eles soltam os animais, correm pro porão todos eles e se abrigam. Quando a Dorothy chega, ela não consegue encontrar ninguém, nem fora da casa, nem dentro. E é aí que o tornado alcança a casa da Dorothy, a janela explode, bate na cabeça dela e faz com que ela desmaie em cima da cama. Na hora que ela desmaia, a gente percebe que alguma coisa acontece, a Dorothy meio que sai, assim, é como se ela saísse do corpo, né? É como se tivesse um espectro da Dorothy saindo do corpo, e quando ela acorda, ela fica observando fora da janela o que tá acontecendo ali dentro do ciclone, e ela vê várias coisas aleatórias, os animais voando, ela vê dois dos caras que trabalham ali na fazenda remando, meio que sem sentido, e aí ela vê a senhora Gaunt andando de bicicleta e se tornando a bruxa má do oeste, ou seja, as coisas estão se transformando dentro do ciclone, até que ele cai e ela percebe que de certa forma ela tá a salvo. Aí eu tenho que comentar da esfera de Las Vegas porque a MGM, junto com a Warner e tal, eles permitiram que os produtores da esfera usassem inteligência artificial para poder reimaginar de forma ampla toda essa cena e reimaginar a cena como um todo. Então o ponto alto do Mágico de Oz dentro da esfera é o momento do tornado, que se tornou uma coisa assim fantástica, porque enquanto aqui no filme é uma coisa um pouco mais simples, né, tudo que a Dorothy vê, ela vê através da janela, lá na esfera de Las Vegas, assim que a janela estoura e a Dorothy cai desmaiada, a câmera sai pela janela e a gente vê tudo o que tá acontecendo em primeira pessoa dentro do tornado. Eles usaram o CGI para poder fazer os animais que passam voando, então a vaca que passa voando é muito superior à vaca que passa voando aqui no Mágico de Oz. A transformação da senhora Gaunt também. Além disso, eles usaram um outro momento da bruxa má do oeste lá do meio do filme para colocar aqui, enquanto ela ainda tá no tornado, para vir para cima, para mostrar o quanto a personagem é de fato ameaçadora. E o que mais me encantou foi os momentos em que a casa aparece e a gente pode ver a Dorothy através da janela dentro do quarto. Aquilo para mim foi espetacular. Fora que quando esse momento acontece lá na esfera de Las Vegas, eles soltam ventiladores e sujeira e fumaça, então todo mundo que tá assistindo tem a sensação perfeita do que seria estar dentro desse tornado. É muito legal, as imagens que têm saído sobre esse momento é muito legal. E aí é que acontece aquele momento tão mágico no filme, que é quando a Dorothy vai entender aonde é que a casa caiu, depois que a casa caiu e ela continua viva. É quando ela abre a porta, da porta pra fora, tá tudo colorido, porque ela acabou de chegar no reino de Oz. E aí o que acontece? Esse momento, ele foi feito, obviamente, né, como tudo que foi feito nesse filme, com efeitos práticos, e eles conseguiram esse efeito basicamente pintando tudo em tons de sépia e usando uma dublê da Dorothy. Então, no momento em que ela chega perto da porta, é uma dublê da Dorothy, usando um vestido também em tons de sépia, o cabelo dela, estruturaram todinha a garota para que ela ficasse em tons de sépia. E aí quando ela vem para trás, ela troca com a Judy Garland, que nesse momento tá, né, com roupas coloridas e tal, tá normal. E ela é que toma a frente da cena, fazendo com que essa mágica aconteça. Ela fica, claro, deslumbrada com tudo que ela tá vendo ali, é tudo muito diferente, as folhas são diferentes, o chão é diferente. E enquanto ela tá ali explorando o lugar, uma grande bolha se aproxima, uma bolha que foi feita, né, da maneira que deu pra fazer ali nos anos 30. E a Glinda aparece perguntando pra Dorothy se ela é uma bruxa boa ou uma bruxa má. E aí muita gente faz piada com isso, porque a Dorothy fala que não é uma bruxa, que na verdade bruxas são feias, horrorosas e tudo mais. E aí a Glinda fala, não, só as bruxas más são feias, as bruxas boas são bonitas. Eu sou Glinda, a bruxa boa do norte. E aí ela volta a perguntar, e você é uma bruxa má ou uma bruxa boa? Ou seja... O que foi que disse? Ela meio que tá falando, é que eu não sei se você é bonita ou feia, eu ainda não me decidi, é tipo isso. Ridículo, né? Mas é verdade, pô, você fala que as bruxas má é que é feia, as bruxas boas são bonitas. Por que você tá me perguntando se eu sou boa ou sou má? É claro que eu sou boa, né? Pelo amor de Deus. Belíssima, toda montada. Bom, acontece que tá todo mundo comemorando ali na cidade dos Munchkins, porque a casa da Dorothy caiu em cima da bruxa má do leste. E ela era horrorosa, ela fazia mal pra todo mundo ali em Oz. Então eles comemoram junto com a Glinda, que avisa que realmente ela está morta. E assim, é tudo meio perturbador aqui, né? As cores são perturbadoras e a estética em si que foi escolhida pro povo da cidade dos Munchkins, ela é meio esquisita. Eu, pelo menos, acho esquisito. O problema é que uma teoria, na verdade, uma nota dos bastidores
de tudo que aconteceu aqui, que dizem que realmente aconteceu, é que a Dorothy, ela era meio que assediada pelos anões. Segundo contam, né, supostamente eles ficavam passando as mãos nas pernas dela, levantando o vestido dela, e que era completamente desagradável pra ela gravar essas cenas com esses anão, esses velho tarado horrível. Aí hoje, a gente já acha isso tudo muito perturbador, né, esse momento meio perturbador. Aí a gente fica sabendo desses bastidores, aí a gente entende por que essa sensação. Talvez essa sensação, ela seja meio que a energia da cena sendo passada pra gente, sabe? Eu acredito nisso. Deus me defenderai. Acontece que enquanto eles estão ali comemorando, a bruxa má do oeste aparece louca de ódio, querendo saber quem foi que matou a irmã dela. Ela vem pra cima da Dorothy e aí a Glinda lembra ela: ah, mas você não vai querer pegar os sapatos de Ruby? Porque parece que eles são muito poderosos. Aí ela se dá conta que sim, é claro. Quando ela vai pegar os sapatos de Ruby da irmã, que é a bruxa má do leste, os sapatos desaparecem. E o pé dela enrola e vai pra dentro da casa, assim, é uma cena também. Ai, gente, é muito louco pensar que isso aqui era feito pro público infantil, né? Infanto-juvenil. Isso aqui é um filme de terror. Eu ficava horrorizado quando eu era pequeno que eu assistia essa cena. E aí a Glinda avisa que não. Os sapatos de Ruby estão nos pés da Dorothy, ali estão e ali ficarão. E aí a bruxa má do oeste fica puta da vida. Ela fala: Dorothy, você tem que dar pra mim porque você não sabe como usar. Só que a Glinda manda a Dorothy ficar fria. Ficar fria fica nos sapatos porque pra ela estar desesperada desse jeito, os sapatos devem ser muito poderosos. A Dorothy não se mexe, meio que confia na Glinda. E a bruxa má do oeste sai ameaçando a Dorothy, falando que vai pegar a Dorothy ali em Oz e que ela não perde por esperar, ela vai se arrepender de ter nascido e vai embora dentro de uma labareda de fogo. O que me causava ansiedade, tá? Quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, até hoje me causa um pouco de ansiedade, porque assim, o caralho da Glinda foi que colocou a Dorothy nessa situação, ok? Foi ela que desafiou e mandou a Dorothy ficar fria ali nos sapatos de Ruby. Só que depois disso, a Glinda simplesmente fala que ela arranjou um problema ali em Oz e que quem vai poder ajudar ela a voltar pra casa, porque é a única coisa que ela quer nesse momento, né? Já que tem alguém ali que tá ameaçando a vida dela, então ela quer voltar pra casa. A Glinda avisa: a única pessoa que vai poder te ajudar é o mágico de Oz, então vai atrás dele. Segue a estrada de tijolos amarelos que ela vai te levar diretamente pra cidade das Esmeraldas. Lá você vai falar com Oz, o Todo-Poderoso, e ele vai conseguir te mandar de volta pra casa. E aí a gente fica pensando: você vai acompanhar ela então, né, Glinda? Vai nada! Ela avisa, manda a menina ir com Deus e sai voada dali. Quer dizer, você me pôs em enrascada, agora você vai fugir? Eu ficava apavorado com isso. Caguei. Eu caguei! Só que Oz trata-se de amadurecimento. O filme trata-se da Dorothy correr atrás das coisas que lá no início do filme, os caras que trabalham ali na fazenda falaram pra ela. Inteligência, coragem, é o que ela tá precisando pra se tornar uma nova pessoa. Então é isso que ela vai viver ali em Oz, através de outros personagens que representam ela própria. Então todos os personagens com os quais ela vai interagir ali em Oz são uma vertente da própria Dorothy. Algo que falta se integrar na personalidade dela. Ela sai do reino dos Munchkins e o primeiro personagem que ela encontra é o Espantalho, porque ela fica na dúvida de pra onde ela tem que ir, pra esquerda, pra direita, e o Espantalho fala que ela deve ir pra lá, só que ele fala de uma forma meio atrapalhada. Ela ajuda ele a descer do lugar que ele tá pregado e os dois acabam se tornando amigos, conversando. O Espantalho acaba reclamando que ele não tem cérebro e que ele não consegue ter ideias de como ajudar a Dorothy, por exemplo, a descer antes dela conseguir fazer com que ele desça. E depois ela pergunta: e o que você faria se você tivesse cérebro? O que você tem vontade de pensar? E aí ele começa a falar tudo o que ele faria se ele tivesse cérebro. Por fim, ele explica que ela tá procurando a cidade das Esmeraldas, é pra lá que ela vai porque o mágico vai ajudar ela a voltar pra casa. E o Espantalho pergunta: será que ele poderia me dar um cérebro também? E ela fala que não sabe, porque parece uma coisa meio complexa. No entanto, ele questiona se poderia ir com ela pra lá. Que ele não dá trabalho, ele não come, ele não pensa direito, então assim, vai ser como se ela estivesse sozinha. E ela fala que tudo bem, que ela aceita a companhia dele pra ir até lá, e que claro, ela quer voltar pra casa e que se o mágico puder, ele ajuda o Espantalho a conseguir um cérebro. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês: eu tinha um medo tão grande desse Espantalho, porque ele tem um aspecto super esquisito, né? Assim, Espantalho em si já é esquisito. Eu trouxe, inclusive, recentemente um filme de terror, assim, não é tão terror, né? Que chama-se A Noite do Espantalho aqui, porque antigamente, quando se começou a criar lendas a respeito de seres, assim, lobisomem, vampiro, etc., o Espantalho, ele entrou no meio, assim, as pessoas começaram a perceber o quanto
quanto o espantalho era também assustador. Então fazer filme de terror com o espantalho era super rentável. Esse aqui do Mágico de Oz, eu acho ele super esquisito. Apesar dele ser fofo, porque o ator é muito carismático e consegue fazer a gente gostar dele, eu acho ele completamente amedrontador. E durante a caminhada, através da estrada de tijolos amarelos, a Dorothy e o espantalho acabam encontrando o Homem de Lata, que tá completamente enferrujado porque ele tomou uma chuva faz muito tempo. Só que a lata de óleo dele tá ali pertinho, então a Dorothy vai colocando óleo nas articulações, assim como o espantalho também vai ajudando, e ele acaba conseguindo se movimentar. Acontece que ele reclama do fato de não ter coração, e ele é super triste por causa disso. Ele fala que o ferreiro que fez ele esqueceu de dar um coração pra ele. Então quando a Dorothy fala que ele é incrível, que ele é perfeito, ele fala que não, porque ele gostaria de ter e saber como é. Acontece que eles explicam que eles estão indo ver o Mágico de Oz pra Dorothy poder voltar pra casa e o espantalho conseguir um cérebro, e eles dizem que talvez o mágico pode dar um coração pro Homem de Lata. Se ele quiser, ele pode vir junto. E é claro que ele resolve que ele vai. Acontece que a bruxa má do oeste intercepta eles ali no caminho, em cima de uma casa, ameaça os dois, fala que vai pegar a Dorothy e joga uma bola de fogo no espantalho. O espantalho acaba pegando fogo porque ele é de palha, né? Eles apagam o fogo a tempo. A bruxa dá risada e desaparece. A partir dali, tanto o Homem de Lata quanto o espantalho ficam com ódio dela. E aí eles falam: olha, Dorothy, agora a gente vai te ajudar a chegar no Mágico de Oz, mesmo que ele não dê um cérebro pro espantalho ou um coração pro Homem de Lata. De qualquer forma, a gente vai fazer você chegar só de ódio, porque ela tá achando que ela é quem? Ela tá achando que ela manda aqui em tudo. A gente não tem medo dela, não. Então, assim, por ódio da bruxa e por amor à recém-amizade formada ali com a Dorothy, eles dizem: a gente vai te proteger e você vai chegar no mágico. Aí a Dorothy comenta que, nossa, tem uma sensação maravilhosa a respeito deles, dessa amizade que eles estão construindo, e tem também a sensação que ela conhece eles há muito tempo. Uma coisa legal de comentar, logo aqui nessa parte, é que, primeiro, legal não, né? Um bastidor terrível sobre toda essa cena. Primeiro, o Homem de Lata, ele acabou sendo intoxicado por causa do pó de alumínio que eles usavam pra poder deixar o ator prateado. Ele teve um lance nos pulmões, assim, ele teve que ser internado às pressas, porque ele aspirou aquele pó e foi, assim, completamente tóxico pra ele. Foi muito complicado pra ele fazer, de fato, o Homem de Lata. Além de que a bruxa má do oeste, ela acabou tendo queimaduras de 3º grau em algumas partes da pele, que foram pintadas com uma tinta verde, que era a base de um produto tóxico, bem naquela cena, depois que ela ameaça a Dorothy lá na cidade dos Munchkins. Aquela cena acabou causando queimaduras na atriz, o que teve que suspender por algumas semanas as gravações com ela. Foi realmente, assim, super terrível. E o espantalho, ele teve cicatrizes no rosto por conta das próteses da maquiagem que era feita pra cabeça dele parecer um saco por anos, assim, demorou muito tempo para as marcas saírem do rosto dele por conta da maquiagem. E nunca ninguém nem entendeu como que foi feita essas marcas no rosto dele, por que que elas apareceram de fato. Além de que no final dessa cena existiu uma teoria muito famosa e antiga de que um homem que se enforcou no cenário apareceu ao fundo da imagem enquanto eles estão indo embora. E aí por muito tempo essa teoria foi forte, até que no relançamento com a imagem remasterizada todo mundo pôde ver que na verdade não tinha homem algum enforcado ao fundo do cenário do Mágico de Oz, que na verdade tratava-se de algumas aves super diferentes que eles colocaram ali para poder compor o ambiente. Só que como as fitas VHS antigamente elas tinham uma qualidade muito ruim, quando as pessoas assistiam esse momento por falta de nitidez, elas não conseguiam entender o que é que tava ali atrás. Aí unindo isso ao fato de que o contraste nas fitas VHS eram muito altos, o brilho não era tão evidente, pronto, criaram a teoria de que era um homem enforcado lá atrás. Essa teoria permaneceu, ó, por anos. E há quem diga que os produtores, na hora de lançar a versão digital do Mágico de Oz, reeditou essa cena e usou computação gráfica para poder remover o cara e colocar essa ave aí, para poder fingir que era uma ave o tempo todo. Mas tem quem jure de pé junto que não, que era um homem sim enforcado lá atrás. É muita loucura, né? Tá com tempo, né? E continuando a história, depois que eles encontram o Homem de Lata, obviamente que eles encontram quem? O Leão Covarde. E essa parte do Leão Covarde é uma parte da floresta onde é tudo meio sombrio, é tudo meio esquisito, é tudo meio dark, sabe? É um momento meio assustador, que eu também achava super assustador quando eu era pequeno. E eu pulava essa parte, tá? Eu
botava a fita pra frente pra poder colocar ela chegando logo no reino, nas papoulas, sabe? Que ela sai correndo pelas papoulas e acaba dormindo. Bom, acontece que nessa parte, o leão vem assustando completamente os três, pula, começa a ameaçar o Homem de Lata, começa a ameaçar o Espantalho, porém quando ele vai correr atrás do Totó e da Dorothy, a Dorothy acaba dando um tapa na mão dele. E aí toda aquela coragem que ele tava mostrando que ele tinha, na verdade, era uma mentira. Ele fica super sentido por causa do tapa da Dorothy, começa a chorar e fala que, na verdade, ele não tem coragem de nada, que ele tava fazendo tudo aquilo pra ver se ele conseguia, de fato, imprimir alguma coragem, alguma imponência, mas ele não consegue. Na verdade, ele é um grande covarde. E aí, vendo que ele fica realmente muito triste pela falta de coragem, eles comentam do mágico e dizem que se ele quiser, ele pode ir junto com eles três, e o mágico, quem sabe, consegue encontrar coragem pra dar pro leão. E o leão fala assim: nossa, mas vocês não vão ficar com vergonha de andar com um leão covarde que nem eu, porque eu sou uma vergonha. E eles falam que não, imagina, não tem problema nenhum. E aí, sobre o leão, existe um bastidor que diz que, na verdade, a produção tinha como premissa usar um leão de verdade pra esses momentos. Um leão meio que adestrado. Só que, obviamente, que isso não deu certo. Nunca deu certo. Aí, segundo dizem, forte essa parte, tá? Segundo dizem, mataram este leão que foi trazido pra poder fazer o filme, já que não ia dar certo, e usaram a pele desse leão pra fazer a roupa do Bert lá, que é o ator que dá vida ao leão covarde. Uma história que corrobora pra essa teoria, dizem que é verdadeira, e é o fato de que toda noite, depois das gravações, a equipe ajudava o Bert lá a tirar essa roupa, que supostamente era de pele de leão de verdade, e a roupa tinha um cheiro muito forte. O Bert lá, ele suava muito, e aí o contato dele com a pele do leão verdadeira deixava a roupa com um cheiro fortíssimo, e eles tinham que passar a noite toda secando essa roupa que ficava encharcada depois das gravações pro ator poder usar no dia seguinte. E aí os rumores falam que se fosse sintético, né, de pelo sintético, ela não teria um cheiro tão forte quanto ela tinha, e é por isso que todo mundo acredita que ela é de fato a pele de um leão. É babado, né? Deus me livre. Acontece que o quarteto chega no limite da Estrada de Tijolos Amarelos, porque o próximo pedaço da Estrada de Tijolos Amarelos é depois de um campo de papoulas. Mas a bruxa Amada Oeste, vendo que eles estão chegando perto da Cidade das Esmeraldas, ela lança um feitiço sobre as papoulas e faz com que, ao respirarem o aroma delas, eles caiam no sono. Acontece que apenas a Dorothy e o leão é que caem no sono, porque só eles ali que respiram de fato. O Homem de Lata não respira, ele não tem pulmão. E o Espantalho também não, porque ele também não tem pulmão. Com isso, a Dorothy e o leão acabam caindo em sono profundo. Completamente desesperados, de repente, a Glinda aparece do nada e faz com que neve em cima das papoulas, quebrando o feitiço da bruxa Amada Oeste e despertando a Dorothy e o leão. E aí, assim, mais bastidor terrível, né? Diz que essa neve aí, ela era de um produto extremamente tóxico e que foi complicado pros atores, tá? Ou seja, pelo amor de Deus, gente, fizeram esse filme todinho com um monte de produto tóxico. É impressionante. Bom, eles acordam e vão correndo para as portas da Cidade das Esmeraldas. E quando eles chegam até a Cidade das Esmeraldas e entram, um cara recepciona eles, fala que vai dar um jeito deles conseguirem falar com o Mágico de Oz, porque assim, o Mágico de Oz não recebe ninguém nunca. Mas já que ela tem os sapatos de rubi, então talvez o mágico fale com ela. E aí eles sobem numa carruagem que está sendo levada por um cavalo que ele muda de cor, né? Conforme a câmera vai se movimentando, o cavalo vai mudando de cor. E o que acontece é que para eles fazerem esse cavalo, para eles pintarem esse cavalo, por sorte, tá? Eles não usaram nada tóxico. Eles usavam pó de gelatina para poder pintar o cavalo. Só que aí eles tinham que gravar muito rápido com cada cavalo, porque o cavalo lambia o pó, que era meio que gostoso. Então cada um dos cavalos coloridos foi usado um pó de gelatina diferente, com uma cor diferente. Então, tipo assim, os cavalinhos estão bem, tá? Pelo amor de Deus. E ali em Oz, eles acabam tomando um banho de beleza. Eles deixam o espantalho maravilhoso, cheio de palha da melhor qualidade ali de Oz, lustram o Homem de Lata, deixam ele brilhando igual panela inox. A Dorothy também recebe um novo penteado, e o Leão Covarde, além de fazerem babyliss na juba dele, colocam também um lacinho vermelho. E aí eu vou falar pra vocês uma teoria que existe, que o Leão Covarde aqui no Mágico de Oz, nessa versão cinematográfica do conto, ele também faz um pouquinho de alusão à homossexualidade. Pois é, dizem que
que o Leão talvez fosse ali LGBT e todo esse medo que ele tem, na verdade, é medo de ser ele mesmo, é medo de se conhecer. O que ele precisa é coragem para encarar o mundo e ser ele mesmo. A prova disso é o fato de que ele é meio afeminado. Ele tem uns trejeitos mais glamurosos, digamos assim. Gay? Então, com isso, acredita-se que o personagem no filme faça referência à sigla LGBT, QIAPN+, que na época não existia, mas é isso. O Leão Covarde, na verdade, ele é gay. O problema é que depois deles estarem ali completamente revitalizados, com novas aparências, com novos looks incríveis, o mágico manda avisar que não vai receber nenhum deles. O problema é que a bruxa má do oeste aparece e através de uma fumaça véia que sai da vassoura dela, ela ameaça a Dorothy colocando uma mensagem no céu. E fica todo mundo apavorado com aquilo, porque o pessoal ali na Cidade das Esmeraldas tem medo da bruxa má do oeste. Então vai todo mundo ali pra cima e o cara fala que calma, o mágico tá com tudo sob controle. Depois de saber que o mágico não vai mais receber eles e tal, mesmo ela sendo a Dorothy, que a bruxa má do oeste tá atrás, a Dorothy em si começa a chorar e falar que ela deveria ter sido mais legal com a tia Amy, que ela não deveria ter tentado fugir, que se ela não tivesse tentado fugir, ela estaria agora com eles lá no porão, lá no abrigo. Porém, ela fugiu, chegou depois, eles não conseguiram ouvir que ela queria entrar no abrigo, então assim, ela fez tudo errado. E isso faz com que o porteiro que guarda a sala do Mágico de Oz se emocione também. E faz com que ele se lembre que também tem uma tia que ele gosta muito e que por conta daquilo ele vai ajudar os quatro a chegarem no Mágico de Oz. Com isso ele abre a porta e eles seguem pra falar com o Todo-Poderoso dali do pedaço. Quando eles entram na sala, o Mágico de Oz em si é um ser completamente assustador, é uma cabeça verde flutuante que inclusive, gente, na versão que eles fizeram pra Esfera de Las Vegas, que eles reimaginaram algumas cenas e usaram o CGI pra poder deixar exatamente como estava no roteiro original, agora, né, com toda a tecnologia que a gente tem, a cena ficou muito mais assustadora, porque dá pra ver perfeitamente a cabeça verde flutuante. Mas assim, é uma cabeça completamente assustadora, e eu não entendo porque ele acaba com os três. Na verdade, não, ele chama a Dorothy de petulante, né, de enxerida, depois ele chama o Homem de Lata de monte de coisa barulhenta, xinga o Espantalho, faz com que o Leão Covarde desmaie de tanto medo, e por fim fala que pretende atender os pedidos deles. Ele já sabe o que cada um deles ali está pedindo, o que cada um deles quer. Porém, ele só vai atender se eles cumprirem uma missão. A missão é trazer pra ele a vassoura da bruxa má do oeste. Claro que eles ficam preocupadíssimos, porque eles falam, se pra gente trazer, a gente vai ter que matar ela. E o mágico não quer nem saber como eles vão fazer. Se eles trouxerem a vassoura da bruxa má do oeste, o mágico ajuda eles com seus devidos pedidos. Bom, lá vão eles cumprir a missão do mágico, né? Não tem outra saída. Bom, acontece que a bruxa má do oeste, ela se antecipa, ela descobre que a Dorothy tá indo atrás dela, matar ela, porque ela tá vendo numa bola de cristal tudo o que acontece, é uma bola de cristal bem fofoqueira, porque ela consegue ver, ela tá observando a Dorothy o tempo todo nessa bola de cristal. Ou seja, desse jeito não vale, a competição não tá justa. Bom, ela manda os macacos voadores irem atrás da Dorothy ali na floresta, que a Dorothy tá encarando pra poder chegar no castelo da bruxa. Os macacos atacam o Homem de Lata, o Leão e o Espantalho e conseguem pegar tanto a Dorothy quanto o Totó. Saem voando com ela e levam pro castelo. Lá no castelo, a bruxa discute com a Dorothy e fala que pode deixar ela em paz, fazer com que ela fique bem, desde que ela entregue os sapatos de rubi pra ela. E ela fala que pode levar, pelo amor de Deus. Só que aí na hora que ela vai pegar os sapatos reagem e ela não consegue. Ela se dá conta que enquanto a Dorothy estiver viva, ela não vai conseguir tirar aqueles sapatos do pé da Dorothy. Então ela lança um feitiço na sala, através de uma ampulheta, e fala pra Dorothy, assim que a areia dessa ampulheta terminar de cair, você vai morrer. Isso aqui é todo o tempo que você tem, então boa sorte. E aí ela prende a Dorothy ali na sala. O Totó, ele consegue fugir nesse meio tempo. Então ele chega até o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão Covarde, e eles percebem que o Totó tá querendo levar eles até a Dorothy. O Totó leva eles até a porta do castelo, e ali eles acabam sendo atacados por uns guardas da bruxa. Só que eles levam a melhor. Eles saem na mão, mas levam a melhor. Então eles se vestem com as roupas dos guardas que eles acabaram de botar pra dormir
dormir, se disfarça entre os outros guardas e entram no castelo. O Totó leva eles até a sala onde tá a Dorothy e eles conseguem arrebentar a porta a tempo da Dorothy sair e a areia da ampulheta não matar a garota. A bruxa percebe a fuga dos 4, bota os guardas pra ir atrás deles e consegue encurralar todo mundo ali no meio do castelo. Ela vem ameaçando os 4, falando que vai fazer, né, barbaridades com eles, e pra começar, ela toca fogo na vassoura dela, na ponta da vassoura dela, e encosta no espantalho, fazendo com que ele pegue fogo. Pra poder impedir que ele morra, a Dorothy joga um balde de água nele, só que a água também cata na bruxa má do oeste. E sem saber que a bruxa má do oeste não pode com água, a Dorothy acaba vencendo ela, porque ela faz com que a bruxa má do oeste derreta e morra. Naquele ponto, os guardas todos da bruxa agradecem a Dorothy porque ela acabou de libertar todos eles, matando a bruxa, entrega a vassoura da bruxa pra ela e ela vai levar a vassoura pro Mágico de Oz. E quando a Dorothy volta com a vassoura toda orgulhosa, o mágico não entende por que eles voltaram, porque o mágico, ele achou que eles iam morrer tentando cumprir essa missão. Olha que ideia. E assim, isso não fica claro, obviamente. Mas só que o espanto do mágico com o fato deles terem voltado demonstra que ele não esperava que eles obtivessem sucesso. E aí quando ela entrega a vassoura, ele fala pra eles voltarem amanhã, que ele vai ver o que ele vai fazer pra conseguir ajudar todos eles ali, pra poder dar pra eles o que eles querem, e que ele precisa pensar, e amanhã vocês voltam e a gente vê o que a gente faz. E aí eles não aceitam, eles começam a tretar com o mágico, e aí o Totó acaba indo pra próximo de uma cortina, porque acaba chamando a atenção dele, e quando ele puxa essa cortina, revela um velho doido lá atrás da cortina, mexendo um monte de coisa e fazendo a voz do mágico. Então eles todos percebem que o mágico é um farsante. O mágico assume que sim, que ele é realmente um farsante, que ele não tem poderes mágicos e que ele chegou ali na cidade de Oz do nada. A Dorothy fica desesperada de saber que ele não tem poder nenhum, que nossa senhora, agora ela tá acabada, né? Agora é o fim dela. E ele fala que só um segundo, ele vai conseguir ajudar eles de alguma forma. Ele fala pro espantalho que o espantalho ele não precisa de um cérebro humano para poder pensar de fato, e que ele arquitetou vários planos enquanto eles todos estavam para chegar em Oz e até quando eles foram lá pegar a vassoura da bruxa. Isso quer dizer que ele consegue pensar assim, e só o que ele não tem é um diploma, que lá da onde ele vem, né, no caso do nosso mundo aqui, do nosso universo, ele fala, os homens se tornam inteligentes, ou caras inteligentes, pessoas inteligentes, quando eles tiram um diploma em uma faculdade. Então ele dá um diploma pro espantalho, a partir desse momento o espantalho acredita que ele é inteligente e automaticamente ele faz uma conta super difícil, que na verdade, assim, né, uma curiosidade, essa conta tá errada, tá, gente? Ai, Deus, a dublagem oficial é essa, mas a conta tá errada, tá? Quem fez a tradução ali pra dublagem errou. E assim, como ela é clássica, ela nunca foi substituída, né? Então é isso. Puta que pariu, quanta burrice, gente. Ele explica pro leão que o fato dele ter medo de bater de frente com algum dos inimigos dele não quer dizer que ele não tenha coragem. Quer dizer, na verdade, que ele tem sabedoria, mas que ele é sim corajoso, porque ele foi lá com a Dorothy, ele salvou a Dorothy da bruxa má. Então só o que falta pra ele é uma medalha, porque da onde ele vem, os homens corajosos de verdade recebem uma medalha, provando o quanto eles são dignos daquilo. Então com essa medalha, o leão automaticamente passa a se sentir muito mais corajoso, depois do mágico ter explicado pra ele que ele é sim um ser muito corajoso. E quanto ao Homem de Lata querer ter um coração, ele explica que o coração não se mede pelo tanto que ele pode amar as pessoas, e sim pelo tanto que ele é amado por elas. E aí ele dá um coração de relógio pro Homem de Lata, ou seja, um coração figurativo pra ele, e diz que o que importa mesmo é o amor que ele conseguiu fazer florescer dos amigos para com a pessoa dele. E por fim a Dorothy começa a chorar, porque ele fala que realmente não sabe como ele pode ajudar ela, e que não resta outra alternativa a não ser usar o balão do qual trouxe ele pro país de Oz pra levar a Dorothy pro Kansas. Então ele fala, do jeito que eu vim, eu vou voltar junto com você. É a única coisa que eu posso fazer por você. Porém não dá certo, porque o Totó acaba vendo um gato na mão de uma moradora ali da Cidade das Esmeraldas. O cachorro sai correndo. Quando ela desce do balão pra poder ir atrás do cachorro, o balão acaba subindo. E aí o Mágico de Oz acaba indo embora sem a Dorothy. Pelo amor de Deus. Ela
ela começa a chorar, mas quem aparece? Glinda, a boa, a bruxa boa do norte. Aparece uma bolha assim, né? Daquele jeito, né, que a gente sabe, do jeito que dava pra ser. Ela desce, passa pelo povo e vem conversar com a Dorothy. Ela explica pra Dorothy que a Dorothy sempre teve o poder de voltar pra casa ali nos sapatos de Ruby. E eles perguntam, então por que você não disse antes? E ela fala, porque a Dorothy não acreditaria. Mentira, né? Quando a gente vê a história toda, pô, na hora que você apareceu, você saiu de uma bolha, uma bruxa apareceu da labareda do fogo logo no início do filme. Ela não tá entendendo nada naquele lugar que ela tá, aquele povo, aqueles Mudkins, atormentadores. Se você falasse pra ela, meu amor, é só bater o pé que você volta, é óbvio que ela acreditaria. Mas é claro que ela precisava de toda essa jornada do herói, ela precisava de tudo isso que ela viveu ali em Oz, porque como eu disse, cada um desses personagens representa, de certa forma, a personalidade da Dorothy desfragmentada ali. Então ela aprendeu a ser corajosa, ela aprendeu a ter coração, ela aprendeu a ser inteligente, estratégica. Todos eles deram pra ela coisas que ela precisava pro próprio amadurecimento. E aí a Glinda fala pra ela que só o que ela precisa é fechar os olhos, bater 3 vezes o calcanhar e dizer que não existe lugar como o nosso lar. Ou, como ficou na dublagem, não há melhor lugar do que nossa casa. É isso que ela fica repetindo, enquanto ela volta praticamente um transe. Depois de, claro, se despedir do leão, do Homem de Lata, do espantalho. Inclusive, o Homem de Lata chora e aí ele fala, agora eu sei que eu tenho um coração, porque ele tá partido. É muito fofo, né? Bom, ela faz o que a Glinda tá pedindo. A Glinda, ela tem um jeito meio de colocada, não tem? Ela fica com um sorriso esquisito quando a Dorothy termina de falar com o espantalho. Ela tá com a cara assim, ó. Em cima da Dorothy ela fala, tá pronta? Cara de psicopata, viu, Glinda? Aí ela explica, a Dorothy faz, e aí todo aquele aspiral, aquela coisa esquisita, e de repente a Dorothy desperta na cama dela. A tia Amy e o tio Henry tá ali cuidando dela, e aí o Sr. Marvel, que é aquele do início do filme, o charlatão, aparece, porque ele soube que teve uma garotinha ali que se feriu, e aí o tio Henry fala que sim, que a Dorothy bateu a cabeça, eles até acharam que a Dorothy possivelmente pudesse morrer depois disso. E aí os caras que trabalham ali na fazenda aparecem, perguntam pra Dorothy se ela se lembra deles, do nome deles, né, dos amigos dela. E ela fala que sim, que se lembra de cada um deles e que eles estavam lá com ela, que ela estava num outro lugar e que tanto eles quanto o Sr. Marvel estava lá com ela também. Só que ninguém meio que acredita. A tia Amy fica falando, não, foi só um sonho, foi um sonho que você teve. E ela fala, não sei se foi um sonho, na verdade eu acredito. E ela fica brava porque ninguém ali tá acreditando que de fato ela estava num lugar, mas ficava tudo muito confuso, né? Por fim ela diz que por mais maravilhoso que seja o lugar que ela estava, tudo que ela dizia era que ela queria voltar pra casa. E no final ela termina falando, porque não há um lugar melhor do que a nossa casa. E desse jeito termina O Mágico de Oz. O filme é, sem sombra de dúvidas, eu não preciso nem falar, né? Um grande sucesso, com mais de 98% de aceitação no Rotten Tomatoes. Uma coisa interessante é que o lançamento do Mágico de Oz não foi muito bom, a bilheteria não foi muito boa, porém ele conseguiu um lucro considerável durante os relançamentos. Isso porque eu não sei se vocês sabem, já falei nisso algumas vezes aqui no canal, os filmes antigamente as pessoas não tinham VHS, né? O boom do VHS só aconteceu durante os anos 80 e depois da metade, depois de 1985, foi que começaram a surgir as videolocadoras e os filmes puderam ser alugados para poder assistir em casa. Antes disso, as pessoas só podiam assistir esses filmes quando eles eram relançados no cinema. Então a cada 7 anos, se eu não me engano, a maioria dos filmes que fizeram sucesso ou que as produtoras ou distribuidoras acreditavam eram relançados no cinema, e aí sim o público ia e dava dinheiro, etc. E o Mágico de Oz foi esse caso. Ele foi relançado 10 anos depois, em 1949, e aí sim ele fez bastante sucesso. No entanto, com o tempo, todas as informações dos bastidores a respeito dessa produção ganharam muita força ao redor do mundo, e com o advento da internet, aí, meu amor, as teorias da conspiração, teorias comprovadas e fofocas explodiram completamente e deixaram o filme cada vez mais popular. Por fim, o filme é muito redondo, ele é muito clássico, e eu quero saber de você se você já assistiu o Mágico de Oz. Eu acredito que a grande maioria já tem assistido, né? De qualquer forma, comenta aí se você nunca assistiu, o que foi que você achou, se você vai assistir de fato o filme como um todo, que é muito interessante. Se você já assistiu, comenta de qualquer forma o que você acha do filme. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.